Olá, pessoal. Boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Não sei qual horário que vocês vão assistir a este vídeo, mas eu já quero agradecer antecipadamente aos meus queridos amigos, a todos que estão chegando, estão descobrindo o canal. Que coisa mágica, né? Uma coisa assim, quando a gente faz uma coisa com amor, tudo floresce, tudo acontece. E eu tô muito feliz por isso, então muito obrigada. E mais uma vez, para quem tá chegando no canal, que tá descobrindo, eu falo assim, histórias, eu recebo as histórias, eu leio as histórias, eu assimilo, fico, né, estudando ela e depois eu venho aqui contar com as minhas palavras. Faço de uma forma mais natural possível, tá bom? Então, obrigada por estarem ouvindo. Então, gente, a história de hoje, a história que me contou foi a Ivone. Ela me contou a história do irmão dela, do Osvaldo, né? E me parece que o Osvaldo é um homem, assim, bem difícil, tá? Eles moravam ali, a mãe dela já era uma senhorinha, né, de idade. Morava ela, a Ivone, o Osvaldo, o irmão mais velho já tinha se casado, e a mãe. Osvaldo sempre foi briguento, desde criança. Ela diz, sempre foi briguento, sempre arrumou confusão na escola, sempre deu problema. A gente gosta, né, gente? Não sei o quê. Fico pensando, né? A vida já não é fácil, aí você vai arrumar problema ainda? Paciência. Paciência pra quem tá perto, né, também. A avestruz aguentar uma pessoa assim, né? Mas o que acontece? Esse Osvaldo arrumava briga com todo mundo. E quando começou, aí cresceu, tá, virou um homem, não casou não. A Ivone casou, mas morava com a mãe, tá? A mãe precisava deles e tudo. Tava cadeirante já, né, mãe e tal, mas ele não casou. O homem era difícil, o homem era um homem difícil mesmo. Ele não casou e ele gostava de beber. Já tem um agravante aí, né? Sei, gente, que bebida às vezes é uma doença. A gente tem que entender isso, né? Que alcoolismo, um alcoólatra, é uma doença. Mas algumas pessoas têm prazer. Têm prazer, fazem porque querem mesmo, né? Bom, o que acontece, né? O Osvaldo bebia. Chegava em casa, fazia arruaça e tarará. Era um homem complicado. Não tinha namorado, não tinha ninguém, não tinha nada. Só queria saber de encher o saco dos outros. Tudo bem, né? Tudo bem nada. Mas fazer o quê? Tem que ter paciência, né? Mãe é mãe, né? Sempre falava, vai ter paciência com meu filho, tem paciência com meu filho. Mãe é mãe, né? Aquela coisa toda. O que acontece? Isso aconteceu, essa história, lá por volta do, também, anos 80, ali, com o início dos anos 80, por aí. E a cidade dela era uma cidade pequena, uma cidade vizinha. Ai, eu adoro cidadezinha, né? Eu acho muito fofo cidadezinha pequena. Mas enfim, eles moravam numa cidade pequena. E começou a ter, assim, era uma cidade muito pacata, extremamente pacata. Mas começou a ter ali aquela época, né, ter uns roubos ali, né, à noite. Né, ninguém via quem foi, ninguém sabia, não havia câmeras na época pra, sabe,
a câmera noturna para pegar quem fez isso. Naquela época não tinha isso, né? Veio ter bem depois. Tudo bem. Aí o que aconteceu? O Oswaldo se achava o poderoso. Aí ele falou assim: vou dar conta disso aí. Estão roubando? Vou dar conta disso aí. Bêbado, né? Já tava bêbado. A Ivone falou: fica quieto, você não tem que ficar se metendo com isso. Não tem que ficar se metendo com isso. Fica quieto. Não adiantava. Eu não via ninguém. Aí tá bom. E tinha a dona, uma senhorinha, muito doce, como a Ivone fala, era uma senhorinha doce, gentil, generosa, ajudava as pessoas ali da cidadezinha, não tinha médico perto, ela era meio que uma benzedeira, ela, à época, ela era mãe de santo, né? Tudo bem? Mãe de santo. Tinha ali o terreiro dela e nunca fez mal para ninguém. Muito pelo contrário, pelo que a Ivone fala, era uma mulher muito caridosa, muito generosa. O que as pessoas precisassem dela, ela ajudava. Mas o seu Oswaldo, ele não tinha respeito por ninguém. Ele não gostava nem dele, né? Ele vai respeitar alguém. Enfim, ele implicava com essa senhora, senhora Idalina, né? Implicava com ela. E falava, chamava ela de macumbeira, de não sei o quê, e alto, tá? Porque ele bebia, ia pro bar, aí na volta passava em frente à casa dela e ficava gritando, xingando, e ela não fazia nada. Nunca fez uma reclamação dele sequer para a família da Ivone. Tá bom. Aí, um dia, ele estava passando e viu ali na porta da casa dessa dona Idalina, ele viu umas plantas, né? É como se fosse, gente, um patuá, assim, sabe? Algumas ervas, umas plantas, assim, né? Tipo, tinha sal grosso, assim, em frente à casa dela. Ele viu isso. Aquilo chamou a atenção dele, né? Porque não tinha que fazer da vida, a não ser perturbar os outros. Chamou a atenção dele. Aí, ele começou a chutar o vasozinho, o vaso, né, de barro ali, começou a chutar. Ela saiu, a dona Idalina saiu e falou: meu filho, o que você tá fazendo? Ele falou: isso aqui é feitiço, é a senhora que tá fazendo essa coisa, tá traindo essas coisas pra cá, isso não existe, para com isso, e falando absurdos pra ela. Olha, gente, eu falo, se você não acredita, ok, mas pelo menos respeite. É o mínimo que você faz como um cidadão. É respeitar. Seja credo, seja o que for do outro. A escolha, ou opção, ou orientação, você tem que respeitar. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Por quê? Gente, vamos ser sinceros, se tem uma igreja evangélica, a pessoa vai lá, bebe e joga água e joga alguma coisa no culto. Eles fazem isso? Não fazem. Não fazem, porque ali tem muito homem, né? Naquele momento tem que estar reunido muito homem, tem muita gente, eles não fazem. Eles vão fazer isso com quem? Com quem tá ali sozinha. Tá ali sozinha, pouca gente, ele se achava o bambambam, né? O patrulha da rua, da cidade, da pequena cidade, né? Do bairro. Então. Mas aí,
Só, eu abro parênteses porque eu preciso, tem coisas que eu não posso deixar para falar depois. Eu tenho que falar na hora para pegar já o gancho do que a gente está conversando. Então, no mínimo, respeite. Só isso. Tudo bem? Ok, que bom. A dona Idalina ficou brava. Nessa hora, ela ficou brava. Ela era uma mulher baixinha, né, negra, baixinha, magrinha, mas a mulher ali ficou, parece que um gigante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Ivone viu. Ela começou a ouvir os gritos do irmão dela. Cidade pequena, né, eles eram quase vizinhos. Ela foi pro portão e viu e falou: meu Deus, olha o que ele já tá fazendo. E o marido da Ivone é caminhoneiro, quase não ficava em casa. Aí ela chegou até lá, aí ela falou: dona Idalina, me desculpa. Ela falou: deixa, minha filha, deixa. Ele vai fazer. Ele tá fazendo, mas ele vai se ver. Olha, eu ficaria até com medo já de manhã, né? A advertência é assim. Ele vai fazer, mas ele vai se ver. Falando, Idalina foi ali foi firme. Teve medo de Oswaldo, não. Oswaldo já ficou do jeito que ela falou, empeitou, disse que virou pra ele e falou: ele vai fazer, mas ele vai se ver. Bom, a dona Idalina entrou, né? E depois ela falou pra Ivone que foi muito horrível, foi horrível o desrespeito do irmão dela. E a Ivone falou: tá certo, é isso aí, ele tá insuportável, ele é insuportável, ele é desse jeito, com todo mundo, não é só com a senhora, é com todo mundo. A fama dele já era grande, tudo bem. Passado algum tempo, o Oswaldo começou a ficar muito sonolento, comia, ele vomitava, ele, enfim, foi adoecendo. Mas aí, até aí tudo bem, ele tomava ali um chá de ervas, né, alguma coisa assim, alguma medicação, melhorava. Mas ele teve um problema na perna que ele chutou lá o jarrinho, né? Começou a ter um problema na perna. A perna dele começou a inchar, mas inchar mesmo. A Ivone falou que fizeram de tudo e a pele começou a esticar, emanava uma água fétida, né? Um odor ruim, um cheiro ruim. E ele queria beber, não conseguia nem sair de casa. Aí ficou mais nervoso ainda. Mas se tinha dor na perna e tudo, levaram ao médico. O médico falou: bom, não é trombose, ele bebe, mas não chegou a esse ponto ainda, né? Não é nada disso. E fizeram os exames, estava tudo bem com ele. Ninguém entendia porque ele estava com aquela perna daquele jeito. Voltaram para casa e ele estava lá e tava. Aí ele ficava com vontade de beber, não podia, né? Porque, enfim, estava com a perna bem inchada, teve que ficar em casa. Então, a Ivone, ele xingando, a Ivone falou: ó, você não xinga não, tá? Você para de ficar espraguejando tudo, porque a culpa é sua. Ele falou: como culpa minha? O que eu fiz? Ela falou: o que você fez? Você esqueceu que você chutou uma coisa que para dona Idalina é sagrada? Para você pode não ser sagrado, mas para ela é sagrado. Aí ele falou: nossa, aquela bobagem, ela falou, aquela bobagem ela estava fazendo pro bairro, para proteção do bairro. Porque estava tendo aquela onda de assalto aqui, e ela estava fazendo pro bairro. E você comete esse desrespeito
Ele falou, mas... Ah, então se ela fez alguma coisa contra mim, ela é malvada mesmo, ela é uma bruxa mesmo. Mas é. Até essa paciência, viu? Porque eu já não teria essa paciência, não. Ela falou, pois é, você fez, é o que você falou. Você tá fazendo, mas você vai ter de volta o que você tá fazendo, né? Tá bom. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. E a perna começou a doer, ficou cada vez pior, o médico não adiantava, enfim, não adiantava a medicação, ele não dormia de dor na perna. Aí ele falou assim, Ivone, chama a dona Idalina aqui. Ela falou, pra quê? Pra você encher o saco dela? Ele falou, não quero encher o saco dela, não. Mas chama ela aqui, por favor. A Ivone foi lá. A dona Idalina, ela falou que a dona Idalina até cozinhava a lenha, tá? O fogão dela era a lenha. Ela falou assim, dona Idalina, o meu irmão quer ver a senhora. Ela, né? Parece que usava um lencinho branco na cabeça, né? Falou assim, eu já sei que ele quer conversar comigo. Eu já sei. Vou lá, sim. Terminando aqui, pode deixar que eu vou lá ver seu irmão. Tudo bem. Passou, né? A tarde, a dona Idalina foi até a casa da Ivone. E ele tava todo... Ele falou, dona Idalina, né, Oswaldo, dona Idalina, me desculpa se eu feri a senhora, se eu fiz alguma coisa pra senhora, né, e a senhora me jogou esse feitiço e tudo mais, mas eu peço desculpas pra senhora retirar esse feitiço de mim, por favor. Eu tô com muita dor e tal. Ela falou, mas meu filho, você não aprende mesmo, não é? Você não aprende. Você tem que ter humildade para aprender as coisas. Você acha que eu ia fazer feitiço para você? Por que eu ia fazer feitiço para você? Ela questionou ele. Por que eu faria feitiço para você? Aí ele falou, porque eu chutei lá a sua macumba. Falou desse jeito, gente. É assim que ele falou. Ela falou, foi por isso? Meu filho, eu não fiz nada, não. Pode ficar tranquilo que eu não fiz nada. Foi você quem fez. Você fez contra você mesmo. Você fez, você está recebendo. Você mexeu com coisa que você não conhece. Para mim, você não fez nada. Pode ficar tranquilo. Comigo, para mim, você não deve estar devendo nada, não. E eu não faria mal para você nem para ninguém. Aí ele falou, eu sei que aquilo ali era para proteger o bairro e tal, mas eu não acredito nessas coisas. Ela falou, você não precisa acreditar, meu filho. Acreditar você não precisa, mas você deve respeitar. É o que eu falo. Os céticos não precisam acreditar no sobrenatural, não precisa. Mas pelo menos respeite, porque você não conhece a dor do outro. Respeite. É o mínimo. Tudo bem? É o mínimo. Bom, aí ele falou, olha, dona Idalina, a senhora pode fazer alguma coisa por mim? Porque tá doendo muito a perna e tal. Ela falou, claro que eu faço. Mas primeiro você vai pedir desculpa lá pras, né? Ela falou das entidades, porque ela acredita nisso. Né? No que a gente acredita. Então ela acreditou que ele fez alguma coisa contra os santos que estavam protegendo ali a cidade. Então, tipo, você tá fazendo muita ruaça, fica aí na tua, fica guardadinho na tua, sabe? Pra você não encher o saco da gente, enquanto a gente faz um trabalho bom, benéfico pro bairro, você fica na sua. Então é melhor ficar com a perna doente, que assim você nem sai de casa, pra não atrapalhar a vida dos outros. Acho que é mais ou menos assim que eles pensam, pelo amor de Deus, um homem chato. Ela falou assim, então você peça desculpa pra eles. Aí ele, né,
Falou, peço desculpa pra eles. Ela falou, mas tem que ser de coração, meu filho. Aí ele foi, não, é de coração, dona Idalina, a senhora sabe que é de coração, eu tô sofrendo muito, tá doendo muito a minha perna, tá doendo demais a minha perna. Que é de coração que eu tô pedindo, eu não tô conseguindo nem sair de casa, porque se eu conseguisse sair de casa, eu iria na sua casa pedir desculpas. Acho que ela só tava assim, me desculpe, porque ele tava sofrendo. Aí ele foi pedir ajuda, né? Porque ele tava sofrendo. Porque se eu não tivesse, eu não sei não. Mas esta é eu que tô falando, tá? Não tô falando, dona Idalina não deve ter pensado assim. Ela falou, tá bom, meu filho. Se for de coração mesmo, você vai receber a bênção. Aí ele falou assim, a senhora pode me benzer? Ela falou, você não acredita nisso? Ele falou, não, mas se a senhora quiser, eu aceito de bom grado. Aceito de bom grado. Tá bom. Aí o que acontece? Ela preparou um banho de ervas. Gente, ervas, coisas da natureza, sabe? Coisas que você pega uma plantinha ali, uma coisa ali. Deus fez tudo perfeito, gente. Até as plantas, elas têm um poder mágico ali nelas. As plantas não existem por acaso, não é? Cada planta tem a sua determinada especificidade para você usar para alguma coisa. Ela fez ali como se fosse lavar a perna, para lavar a perna dele. Ela fez várias plantas ali, colocou várias coisas ali, que a Ivone também não sabe explicar quantas coisas ela usou ali, sem cobrar nada. Ela pegou tudo coisa do quintal dela, não cobrou nada. E falou para ele, pensa em Jesus Cristo, pensa em Deus, né? Abranda teu coração e eu vou aqui lavar a tua perna. Lavou a perna dele. Lavou. Tudo bem. Aí, a Ivone contando, ela falou, fiz o meu trabalho, já fiz a minha parte, agora vou. Dona Lina voltou para casa, né? A senhora é muito boa, né? Voltou para casa. E a Ivone falou que no outro dia, a perna do irmão dela, Osvaldo, estava realmente desinchada e o próprio Osvaldo estava mais calmo, estava mais tranquilo, estava mais doce, assim, não estava uma pessoa agressiva, não estava fazendo nada dessas coisas. E ela disse que a partir dali, ele começou a não só a respeitar determinadas coisas, que a gente tem que respeitar no mínimo, mas ele começou também a ficar mais calmo, ele não bebeu mais, ele parou de beber e começou a frequentar a casa da dona Idalina, que o ajudou. E ela disse, olha, ele permitiu, né, que eu contasse a história dele, tudo, e ele passou a trabalhar com ela, a fazendo bem, fazendo coisas boas, ajudando quem precisa, não é? E respeitando, principalmente. Não é porque a pessoa pensa diferente de você que você tem o direito de se impor contra religião, crença, raça. Você não tem o direito. Você não tem o direito de se impor contra ninguém. No mínimo, é respeitar. Então, é aquela coisa. Foi mexer com quem não deve, pagou o preço por isso. Ainda bem que ele aprendeu. Porque tem gente que mesmo assim não aprende. Ainda bem que ele aprendeu. E agora faz, porque ele sentiu na pele, né? Agora ele faz trabalhos, né, voluntários para as pessoas, junto à dona, acho que a dona Idalina já partiu,
mas ele continua dando continuidade aos trabalhos dela e faz de forma bem feita. Mas para isso teve que passar um cadinho, né? Para aprender, porque tem gente que é assim, ou pelo amor ou pela dor. Que seja, mas ele mudou, graças a Deus. Então, meus queridos, essa foi mais uma história, né? Do nosso querido canal. Espero que vocês tenham gostado. Já agradeço pelo like, já agradeço pelas visualizações, já agradeço pelos comentários. E eu quero que vocês deixem seus comentários aqui. Eu gosto muito de ler o comentário e a opinião de vocês sobre cada história contada. E essa foi muito interessante, que fala sobre o respeito, não é? Do desconhecido e até do conhecido. Muito obrigada. Até a próxima história do nosso Alô Assombração!